Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Olá, galera, e aí, tudo certo? Hoje eu não tô sozinha gravando, hoje eu trouxe um parceiro muito que especial que vai me fazer perguntas, vamos começar a trabalhar nesse novo formato, meu marido. Tudo bem, lindo? Tudo jóia, um prazer, uma honra estar participando aqui desse primeiro episódio do Perguntas com a Cris. E hoje o nosso tema que a gente vai trabalhar são erros e acertos dos vestibulandos de medicina. Como é que vai funcionar? Eu escolhi 7 tópicos que eu acredito que sejam erros ou acertos dos vestibulantes de medicina. Eu vou fazer as perguntas para ela e ela vai responder. E além do mais, eu vou colocar uma pergunta que a Amanda deixou lá no grupo. Uma pergunta não, né? Um comentário que ela explicava que um dos erros que ela cometia era não acreditar em si mesma e ficar trocando de questão. Então a gente vai encerrar conversando sobre a sugestão da Amanda. Beleza. Vamos lá que eu vou responder todos. Então, começando a explicar por que desse tema, né? Agora que a gente encerrou o Enem, só faltam alguns vestibulares para encerrar o ano, um novo ciclo se inicia, né? Porque o pessoal já vai começar a estudar com o objetivo de passar no ano que vem. Então, a gente resolveu abordar esse assunto para que os vestibulandos sejam vestibulantes de sucesso e cometam mais acertos do que erros ao longo desse ano. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, Cristina, é que que eu considero erro é só fazer o que te mandam fazer no cursinho, né? Então, o vestibulando muitas vezes acredita que ele comprou o cursinho e aquilo ali para ele basta. Ele tem que fazer o que os professores mandam fazer e nada mais, nada menos do que acompanhar a matéria. Aquela coisa, né? Matéria dada, matéria estudada. Então, a pergunta é, o vestibulando que segue o conteúdo junto com o cursinho é o que conquista a aprovação? Dentro dessa tua pergunta, a gente tem que ver algumas variáveis, assim. Primeiro, quando um adolescente sai muitas vezes do terceirão e aí ele já tem que escolher uma profissão da qual ele vai exercer para o restante da vida dele, que é uma visão tradicional essa, o que acontece? Qual é o próximo passo? Você não conseguiu, quando é medicina que o desafio é maior, ou um dos cursos mais concorridos, né, numa universidade federal, você sai do terceirão e você vai para o cursinho. E esse é o normal que todo mundo faz. Então, eu saí do terceirão, não consegui, eu não sei muita matéria, eu vou para o cursinho. Então, se eu vou para o cursinho, lá o cursinho vai me dar todas as ferramentas que eu preciso para eu aprender. Isso é certo? Algumas vezes é certo. Se eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, se eu tenho autodisciplina de estar estudando, se eu presto atenção nos meus movimentos, eu faço prática de prova, é mais fácil isso acontecer. Mas o que eu percebo muito ao longo desse meu trajeto aí, só trabalhando vestibulando, é que o cursinho tem uma certa um despreparo para esse aluno. Porque quando eu saio do terceirão, eu tinha vários colegas, eu estava me preparando para minha formatura e tal. Quando eu chego no cursinho, eu sou só mais um. Eu não tenho... As pessoas que estão ali, normalmente na sala, que 90% querem medicina, eles são meus colegas, alguns tiram algumas dúvidas e tal, mas é um momento muito solitário. Então eu já crio meio que um choque de realidade, vamos dizer assim. E aí eu começo a perceber que eu por eu mesma, né? Ou eu por eu mesma. Então eu vou dentro meio que na manada, assim, né? Estudando, fazendo cursinho de manhã, estudando à tarde e tal. Fica meio que cada um por si e todo mundo no bolo fazendo o mesmo movimento. Porque é o natural, né? Você não sai do terceirão e pensa, agora eu vou me preparar para passar em medicina. Então, quais são os pilares que eu preciso estar preparando para passar? Vou me matricular no cursinho? Vou procurar um psicólogo para trabalhar meu autocontrole? Vou procurar uma nutricionista para cuidar da minha alimentação, que é uma coisa extremamente importante? Vou procurar uma academia para fazer uma atividade física, porque eu preciso trabalhar o corpo para poder
trabalhar memória, trabalhar concentração, diminuir estresse. Quantas pessoas, se a gente hoje for lá no cursinho fazer uma pesquisa, que fazem esse tipo de trabalho? Não fazem. As pessoas fazem o normal. E a grande maioria faz o que todo mundo faz. E o que todo mundo faz? É ir para o cursinho e sentar e estudar. Porque já está dito nas entrelinhas, ou às vezes muito escancarado, que você tem que estudar. Só que quando começa a acontecer as dificuldades, quando começa a acontecer os medos, que você olha um professor de física ou de matemática explicando e você se perde nos seus pensamentos de que você não consegue aprender, ninguém vai te perguntar, tá tudo bem? Ah, você não aprendeu? Então vamos fazer. O que está te faltando? Não, você vai seguir com as suas dúvidas. Né? Você vai procurar professor particular. Sim. E é no momento da vida onde você está se descobrindo muita coisa ainda, criando autoconfiança em si, se descobrindo enquanto pessoa qual é o seu lugar no mundo, descobrindo os seus medos, as suas crenças, as suas dificuldades, o porquê medicina, como é fazer medicina. Então, os seus hormônios estão ali, né, sendo alterados. Então, são várias questões que englobam essa pergunta que você me fez, né, enquanto vestibulando. Então, erro ou acerto? Acompanhar somente o cursinho ou buscar outras alternativas? E aí eu volto naquela questão que eu falei. Avaliar. Será que só o cursinho, será que é só aprender conteúdo que eu preciso? Só isso me basta para fazer a prova? Eu tenho consciência e eu tenho maturidade de avaliar os meus medos. Quando eu penso em mim lá na hora da prova, sentado fazendo a prova, que chegou o momento, eu consigo perceber se eu vou estar ansioso, se eu vou estar inseguro, se eu vou estar com medo, se eu vou estar fazendo aquela prova pela última vez. Então, se eu tiver essa maturidade de não, eu sei que eu só cursinho mesmo, é a matéria que me falta, eu sou uma pessoa tranquila, ok, faça só cursinho. Mas a gente sabe que isso não é tudo. Perfeito. Por isso que eu atendo tanta gente, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar as meninas que fizeram parte da primeira turma do vestibular pela última vez. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando uma delas contou que é impossível acompanhar o ritmo do semi-extensivo, que é aquela modalidade de cursinho que você pega em 6 meses e vê a matéria do ano inteiro. Então, nesse sentido, eu trouxe esse ponto considerando como um erro, porque o cursinho ele é montado para entregar um pacotão de matéria. Então, eu acredito que seja muito mais produtivo você trabalhar no seu próprio ritmo e construir o conhecimento na sua própria velocidade do que querer acompanhar ou se conformar com o que o cursinho entrega, né? Então, nesse sentido, eu considerei como erro, mas muito legal a sua colocação de que se a pessoa tem maturidade, só falta realmente conteúdo, só acompanhar o cursinho basta. Mas é porque a gente também, assim, o cursinho, ele tem que trabalhar em massa, né? Porque ele não pode ir individualmente a cada um e verificar qual é o seu grau de dificuldade, né? Ele precisa passar matéria, porque também tem uma coisa, se o cursinho fica muito em questão de cuidar do aluno, o aluno vai reclamar porque não tem matéria. E essa outra coisa que você falou sobre o semi-extensivo, que a minha vestibulanda falou que é muito rápido, de novo eu reforço, você precisa se conhecer. Será que eu tenho condições só de fazer um semi-extensivo e com isso ter conhecimento para passar? Porque outra coisa que eu percebo é que como os alunos muitas vezes vão para o cursinho pensando, não, eu já quero passar, eu faço para passar, então eu vou escolher o cursinho mais rápido, para eu aprender mais rápido, para chegar lá na hora da prova e fazer. Com a falsa ilusão de que quanto mais rápido e mais conteúdo eu tiver, mais condições eu vou ter para fazer essa prova. E que é muito diferente. Porque não se trata, o segredo não está na quantidade, o segredo está na qualidade daquilo que você está fazendo. Então, as pessoas se iludem nesse sentido. E aí, o que acontece? O desespero é muito maior quando chega na hora da prova.
Porque aí você vê que você engoliu muita coisa, não mastigou, não digeriu, e você não vai conseguir fazer diante disso. Perfeito, perfeito. Vamos para o segundo ponto, então? Segundo ponto que eu coloquei aqui, já vou entregar a pergunta, que é vestibulando de sucesso, é aquele que só estuda? A gente já até conversou um pouquinho sobre isso, né? Mas vou deixar você construir em cima disso. A pergunta é, né? Vestibulando de sucesso é aquele que só estuda? Olha, eu posso te dizer que durante todos esses anos que eu já estou trabalhando, que vai fazer 8 anos esse ano, né, com vestibulando, e com tantas e tantas pessoas que eu já atendi, a palavra sucesso, ela se torna muito subjetiva. Porque sucesso pode ser eu sentar e me dedicar e me desafiar a cada questão que eu não consigo fazer e acreditar em mim. Esse pode ser o sucesso? Como pode ser o sucesso eu começar a criar consciência que depende de mim eu passar? E eu me autorresponsabilizar por aquilo que eu estou fazendo. O sucesso de um vestibulando na questão de passar mais rápido vem de ele criar consciência das suas principais dificuldades. E resolver as suas dificuldades de uma forma clara, precisa, certeira. E principalmente ter a humildade de parar e dizer, eu preciso de ajuda. Esse é o maior desafio de todos os vestibulantes. Exatamente, porque assim, às vezes as pessoas dizem, não, mas eu vou estar lá conversando com ela 1 hora, vou estar perdendo tempo, porque, de novo, fica naquela consciência de que eu tenho que estudar, senão eu vou conseguir. E às vezes o fato de você parar é como se você estivesse numa caminhada, né? Não adianta você correr. Vamos parar e ver se você realmente está no caminho certo. É você prestar atenção nos detalhes, é você criar consciência daquilo que está fazendo. Porque eu percebo que muitos passam um ano, não passam. Passam o 2º ano, não passam. Passam o 3º ano, não passam. E aonde foi o sucesso? Por quê? Que não adquiriu ainda, porque não parou, criou consciência daquilo que estava fazendo, quais são as suas maiores dificuldades, que às vezes nem é no vestibular. Que às vezes é uma dificuldade de eu não me conhecer e eu não acreditar em mim de uma maneira geral. E se eu não acredito em mim de uma maneira geral, como é que eu vou ter condições de passar no vestibular? E principalmente depois que eu passar no vestibular, como é que eu vou ter condições de atender uma pessoa, de estar com uma pessoa na minha frente, né? Sim, a mentalidade... se você não acredita que você é capaz, seus movimentos de maneira inconsciente passam a te sabotar. Exatamente isso. Eu coloquei aqui, além disso, nesse tópico, é a questão de deixar de lado os outros aspectos da vida, né? Porque o vestibulante que acredita que ele só precisa estudar, né? Ele não tem tempo para sair, para namorar, para ver a família, para estar com os amigos, para fazer uma atividade física. E como é que você vê a ausência dessas atividades? É prejudicial ou realmente não tem espaço para fazer essas coisas? Aí depende. Sabe por quê? Porque sempre que vem um vestibulando para mim, senta pela primeira vez para eu conhecer, saber a história dele, eu pergunto, você tá namorando? Porque muitas vezes, como eu ainda estou numa fase da vida onde eu estou no auge da adolescência, me descobrindo, trabalhando a questão da autoestima, da segurança em si mesmo, né? De se olhar no espelho e saber quem você está vendo, né? Então, às vezes, a pessoa diz, não, eu não estou namorando. Eu digo, ótimo. Então, foca. Porque a gente sabe, e uma das ferramentas que a gente trabalha no coach, que quando você trabalha uma área da vida, todas as outras áreas, você acaba influenciando todas as outras áreas de maneira positiva. Se eu trabalhar bem o vestibular, se eu estudar, se eu fizer um cronograma, se eu começar a avaliar a minha evolução, se eu começar a perceber os meus ganhos, eu fazer simulado, eu ter consciência do que eu estou fazendo, vai me sobrar tempo. Porque eu não preciso estudar 24 horas. Né? Então, se começa a sobrar tempo, eu consigo ter mais segurança em fazer as outras coisas que são estritamente importantes. É como você disse, fazer uma atividade física, sair com os amigos, falar com outras pessoas que não estão falando sobre vestibular, né? É uma coisa estritamente importante. Você trocar um pouco o assunto,
né? Não ficar só naquela coisa de sempre falar o mesmo assunto. Então, é muito importante você fazer as outras coisas, mas começa fazendo bem feito aquilo que você se propôs fazer, que é estudar para o vestibular. Só não seja escravo dele, porque isso também não faz você passar. Procurar encontrar o equilíbrio, né? Exatamente. Nem o excesso, nem aquela coisa de querer fazer tudo e não fazer nada. Isso mesmo, porque às vezes falta 1 milímetro para o vestibulando passar, falta muito pouco. Só que é como andar com uma pedra no sapato. Ela tá te machucando, não adianta, você não vai conseguir. Imagina você correr com uma pedra no sapato. Você vai ter que parar, avaliar o que tá pegando ali. Porque às vezes as pessoas dizem, eu li questão errada. Mas o que tem por trás de ler essa questão errada quando você faz a prova? O que foi que tirou a atenção? Exatamente. Foi a sua ansiedade, foi o seu medo, os seus pensamentos desassociativos que a gente fala, aonde você estava dizendo para você internamente que você não tinha condições de passar, que você não tinha competência, ou que você não era merecedor da vaga. O que estava acontecendo? Então, avaliar como um todo é a coisa mais importante. E fazer bem feito aquilo que você se propõe a fazer. Perfeito. Então, vamos seguir aqui. O que eu trouxe aqui como ponto 3 para discutir entre erros e acertos dos vestibulantes de medicina? Uma situação que é muito comum entre quem está se preparando. O menino pega e fala, eu aprendo, entendo, né? Vou lá na aula, acompanho direitinho, chego em casa, faço as listas de exercício, ok, consigo fazer. Uma semana depois, eu já não lembro mais nada, não sei nem do que eu estudei semana passada. Então, o que fazer para não ter esse tipo de perda de memória? O que você acha que acontece com o vestibulando que vai, assiste a aula, faz os exercícios, e aí uma semana depois, 2 semanas depois, nem lembra o que foi que viu? Aí existem 2 pontos importantes que a gente tem que pensar. Eu sempre falo para os meus vestibulandos que o sono é uma coisa estritamente importante, porque a partir do momento que você dorme, que você tem o sono REM e que você libera os hormônios, né, que é o hormônio do crescimento, e com isso você consegue absorver o que você aprendeu. O que eu percebo muitas vezes é que o vestibulando, ele aprende, mas ele fica só naquele conteúdo que ele aprendeu. E ele não se desafia a fazer um pouquinho mais daquilo que ele aprendeu. Ele meio que faz por repetição. E aí o que acontece? Como você faz por repetição, você para de fazer aquilo ali, vai fazer outra coisa, você não absorveu o conteúdo. Você não tirou a essência do conteúdo. Porque você não... Se eu pergunto, quantos exercícios você fez hoje? Amanhã, daqui 2 dias, não vê nada de matéria, faça o exercício. Por que você errou? Você errou porque você não leu direito a atenção? Você errou porque você não lembra do conteúdo? Você errou porque foi o tempo? Então, quando você estuda um conteúdo e você aprende, procure ensinar outra pessoa. Daqui uns 2 dias que você aprendeu. Para ver se realmente você aprendeu o conteúdo. Porque também não adianta você fazer hoje e você deixar aquele conteúdo daqui uma semana, você vai acumular esse conteúdo, que você tem outros conteúdos para ver, e aí você não vai realmente lembrar daquilo que você está fazendo. Então, para que você aprenda, tem que ter uma continuidade, né? Tem que ser contínuo aquilo que você está fazendo. Aprendeu hoje, daqui uns 2 dias, faça um exercício só. Sem olhar nada para ver o quanto você sabe. Daqui uns 3 dias faça um exercício do mesmo conteúdo, só que um pouquinho mais desafiador, é classificado por mais difícil, mais mediano e um pouquinho mais fácil. Faça um estritamente difícil, para ver se realmente você vai se desafiando. E durma bem. Dormir é essencial, né? É extremamente importante dormir, né? Perfeito. Uma coisa que também ajuda, que eu coloquei aqui um asterisco, é a repetição espaçada, né? Tipo, aprendi essa semana, daqui 2 semanas eu repito, daqui 1 mês eu repito, daqui 2 meses eu repito. E aí o vestibulando pode estar pensando,
Repetir daqui uma semana, daqui um mês, eu tenho outros conteúdos para ver, não dá tempo de repetir tudo isso. Mas aí vem aquilo que você muito diz quando você está atendendo alguém ou quando está fazendo um vídeo. Não dá para aprender tudo. Então, melhor aprender bem as bases de vários assuntos do que tentar aprender tudo e acabar sem aprender nada. Mas, porque isso que você está falando vem de encontro com aquilo que eu acabei de dizer. Aprendeu, daqui 2 dias faz. Daqui ou mais 3 dias faz um exercício mais difícil. Porque isso vai fazendo com que você crie a segurança de que você sabe daquilo que você está fazendo. Perfeito. E daqui um mês se desafia e faz uma prática de prova daquilo que você aprendeu. Se você vai fazendo isso de vários exercícios, no final de 2 meses você tem condições de fazer uma prática, se desafiar a fazer uma prática de prova. É como ir numa academia. Se você ficar sempre fazendo a mesma coisa, ou se você só trabalhar essa semana a perna, e depois daqui um mês só trabalhar a perna de novo, vai doer. Você não vai lembrar. Agora, se você ir repetindo de modalidades diferentes ao longo de um tempo maior, você vai aprender aquilo que você está fazendo. Perfeito. E vai criando a memória, uma memória guardada, não só memória recente. De longo prazo, né? De longo prazo, que é o que o pessoal está dizendo, aprendi hoje, daqui a uma semana não aprendeu. Você aprendeu, você decorou. Perfeito. Vamos para o quarto ponto? Quarto ponto eu trouxe muito em função do vídeo que a gente gravou com o Thiago, na sessão de coaching, que fez virtual, e está lá disponível no YouTube, tanto no Face também. Quando ele contou sobre a organização de horários que ele fez uma organização fantástica, que era lindo, acordava cedo, estudava não sei quantas horas, ia fazer exercício, aí de tarde retomava e de noite. Era lindo no papel, porque implementar ele não conseguia, né? Às vezes fazia 1, 2 dias, mas logo acabava abandonando. Então a pergunta é: como fazer uma organização de horários que seja possível de ser acompanhado, no sentido de que a pessoa vai realmente se comprometer com aquilo que ela colocou no papel? Vamos então para vários fatores. Primeiro, se a gente pensar nos nossos ancestrais, o homem se movia para 2 coisas, né? Assim, mais praticamente, para caça e para reprodução. Então, o corpo era feito mais para ficar em repouso, não ficar em atividade, né? Porque ele precisava descansar, ou quando ele estava na vigília para o medo, então ele precisava se descansar, porque vai que viesse um leão, ele tinha que sair correndo, então ele ficava em repouso, né? Então, para caça, ele se movimentava também quando ele precisava caçar. Hoje em dia, ainda nós temos muito dos nossos ancestrais, no sentido de ficar ainda o corpo em repouso. Só que se passou o tempo, né, se passou os milênios, se passou o ano, e hoje o nosso cérebro ele é maior, muito maior. Tanto que ele é muito perfeita a natureza, que antes o cérebro do ser humano era pequenininho e ele se expandiu na parte pré-frontal. Então, atrás dos nossos olhos aumentou o nosso cérebro. E nessa área está a parte executiva do cérebro. Só que, junto com isso, veio uma outra coisa chamada procrastinação. Então, dentro da procrastinação, eu sei que eu preciso fazer. Mas depois eu faço. E isso vem muito diferente dos nossos ancestrais. Hoje a gente tem muito mais visão, porque nós temos a possibilidade de mais conhecimento daquilo que a gente quer. E existe uma coisa chamada propósito. Qual é o propósito que me faz eu ter escolhido medicina? E qual é o meu propósito tão forte, tão latente, que vai fazer eu entrar em ação? Então, quando eu não tenho isso muito bem claro, quando eu não tenho isso muito
certo do que eu quero, toda e qualquer ação é uma desculpa para que eu não faça. Então eu faço o primeiro dia, eu quero estudar, então vamos lá, faço um horário uau, né? Um super horário, vou estudar isso. Aí chega no segundo dia, eu me canso, chega no terceiro dia, eu me canso mais, chega no quarto, não faço. Mas é por quê? Porque fazer um horário só não se basta. Porque quando eu estou fazendo horário de matéria, matéria significa eu sentar e estudar. Estudar significa eu passar por muitas dificuldades de conteúdos que eu não gosto, que eu não tenho conhecimento, que às vezes eu fico estudando e pensando, para que eu estou estudando isso? Então vem os pensamentos lá do inconsciente, então tudo isso, e por que o corpo faz isso? Porque ele quer voltar a ficar na zona de conforto. Como você não coloca isso de maneira positiva, e você não faz uma organização de estudo que vai aumentando ao longo do tempo o seu tempo de estudo, normalmente as pessoas fazem uma organização de estudo para estudar 10 horas, 12 horas direto. Nunca que isso vai funcionar. Quais são as outras coisas da sua vida que você lembra que você se propôs a fazer de um tempo tão longo? Então você não consegue. No momento que você finaliza o horário, ele já é desfeito por si. Porque você não vai criar uma rotina diante disso. Outra, às vezes você faz um horário. Será que o melhor horário para você estudar as matérias que você coloca de manhã? É à tarde? É à noite? Que horário você estuda melhor? Tem gente que trabalha melhor à noite. Tem gente que trabalha, que entende melhor de manhã. Tem gente que consegue prestar mais atenção à tarde. Você é diurno, você é noturno? Você avalia isso quando você faz um horário? Como você organiza as matérias? Coloca todas as matérias fáceis perto e todas as matérias difíceis depois? Aí você sai de física, você vai para matemática, você vai para química, você não vai. Aí você espaçou as matérias, como é que você diluiu os conteúdos? É o quanto você se conhece que essa é a forma de você conseguir. E aí você mesmo se autodesmotiva. E aí não funciona. Então, só para ver se eu entendi. Primeira coisa para um horário dar certo é você ter autoconhecimento, saber o que funciona melhor para você, o que não funciona para você. E para os momentos de dificuldade, que com certeza eles virão, né? Afinal, não é todo dia que a gente acorda super motivado e empolgado. Nossa, tudo que eu mais queria na vida era estudar 10 horas hoje. Para esses momentos de dificuldade, onde o obstáculo vier com força, a gente tem que estar conectado com o propósito, né? Do porquê que está escolhendo fazer o que está fazendo, né? Por que fazer medicina? É mais ou menos por aí ou entendi alguma coisa errada? Não é que você entendeu errado. Vamos resumir. Eu me propus a estudar para medicina. Vou estudar em casa, sem cursinho, porque pelo menos o cursinho você tem ali uma rotina, né? Eu tenho que criar um hábito para fazer algo do qual não faz parte da minha vida. Então eu vou ter que ser mais autodidata do que qualquer pessoa. Vou ter que ser a pessoa mais motivada, porque eu só terei o medo para me motivar. Então vamos fazer um horário adaptável. Eu organizo um horário para essa semana, avalio como é que foi meu desempenho, e aí na outra semana, não, deu tudo certo, eu me propus a fazer tantos exercícios cada matéria, deu muito certo, fiz direitinho, tive disciplina, eu coloquei que ia começar a estudar 1 hora, eu comecei a estudar 1 hora, eu me propus a cada 25 minutos parar, eu fiz isso, foi muito bem, então na próxima semana você continua. Normalmente no domingo, reavalie aquilo que você se propôs a fazer, reavalie o seu horário. Tá bom, de 0 a 10, como é que eu fui nesse horário? Ele está suprindo as minhas necessidades? Era isso mesmo que eu desejava? Era isso que eu estava buscando? Não. Então, aonde que eu falhei? Porque se você fez 1, 2 dias, 3 dias, não conseguiu, no quarto você desistir e jogar a toalha? Eu não chego em lugar nenhum. Não, mas espera aí, eu não estou conseguindo. Por que eu não estou conseguindo? Então, vou estudar um pouquinho menos, até eu me aquecer. Mas as horas que eu me propus a estudar, eu vou estar estudando, eu vou estar fazendo.
É por isso que eu volto a dizer que é autoconhecimento. Uhum. Não existe receita de bolo pronta para um vestibular, para um vestibulando. Existe sim você se conhecer e saber quais são os seus limites. Excelente. Dá um oi aí pro pessoal no E aí, Insta. pessoal, alguma pergunta? Eu tô gravando aqui a minha live dessa semana, mas se tiver pergunta aí é só fazer que eu respondo. Os próximos pontos, né, são tipo acertos dos vestibulantes, né? Eu trouxe primeiro os erros, as dificuldades e procurei deixar para o final aqui com acertos. Aí o tópico, o ponto número 5 é agradecer cada passo dado na jornada. Né? O poder da gratidão. O vestibulando que agradece e reconhece a sua evolução tem mais chances de conseguir alcançar seu objetivo. E aí as perguntas dentro desse tópico como fazer esse processo de agradecimento? Qual que é a importância? Por que isso realmente funciona? Não é só mais um clichê? Vamos pensar. A gente está no final do ano. Os vestibulandos estudaram o ano inteiro para atingir o seu objetivo, que normalmente é ou no Enem ou nas provas das federais que começam agora. Se eu não avalio como eu fui, e se eu não consigo perceber os pequenos passos que eu dei, eu chego num momento como esse, eu acho que eu não fiz nada, eu acho que eu não vou passar mesmo, que eu não tenho competência, que eu não tenho condições e que eu não tenho chance. A gratidão não é aquela gratidão, obrigada por ter conseguido fazer uma questão, obrigada por ter chegado aqui. Não, a gratidão vem da superação que eu tenho de mim mesma. De eu conseguir me avaliar e dizer, nossa, olha como eu comecei lá no começo do ano. Eu comecei sem muita segurança em mim, desmotivado, e eu fui evoluindo ao longo do ano e fui me superando, e fui tendo cada vez mais garra, cada vez mais vontade e cada vez mais certeza que é isso que eu quero. Então eu posso não ter passado esse ano, mas eu já estou tão próximo diante daquilo que eu fiz, da sensibilidade de ter a percepção dos meus ganhos, nem que sejam pouquinhos, né? Que eu tenha feito 10 questões e que eu tenha acertado 8, será que no outro ano eu teria condições só de acertar essas 8 ou eu teria acertado muito menos? Como é que estão os meus pensamentos? É a gratidão de você dizer, não, só cursinho não basta, eu tenho que fazer mais alguma coisa. A medicina me exige um pouco mais. Eu me dar essa preparação. E a gratidão também de dizer, ok, não deu, mas tá tudo bem. E vai ficar tudo bem, porque isso também passa. Então, é esse fortalecimento emocional. Perfeito. Que a gente chama, resumindo uma palavra, de gratidão. Joia. Aí, ponto 6 que eu trouxe aí de acerto também dos vestibulandos. E é um ponto que eu acho que a grande maioria, especialmente os mais novos, pecam muito, que é assumir a responsabilidade. E aí a pergunta que eu trago para você é como perceber se eu assumo a responsabilidade ou se eu sou só mais um que fica de mimimi, querendo terceirizar? É só você avaliar o que você diz e o que você pensa. Se você fala, a redação tá muito difícil, nossa, nunca vi esse tema. Uma das coisas que eu falo muito para os meus vestibulandos, não leiam só assuntos. Quem sabe escrever, quem lê muito e sabe escrever, sabe fazer uma redação sobre qualquer tema. Não existe a possibilidade de você não saber escrever, saber nada sobre aquele tema se você sabe escrever. Nossa, mas estava muito difícil matemática. O quanto você se preparou durante o ano, o quanto você se desafiou para fazer questões mais difíceis, o quanto você buscou se superar.
É porque não existe aquela coisa de estava muito difícil. Estava muito difícil para você, estava mais difícil para todo mundo. Estava para todo mundo. E outra coisa também que acontece, às vezes, como é que eu vou dizer isso? Mas a falsa impressão de que eu sei tudo. Mas eu sabia tudo, mas chegou lá e eles colocaram totalmente diferente, eu não sabia nada. Quantas práticas de prova você fez? O professor nunca ensinou isso. Já é terceirizar. É terceirizar. Sempre que você diz que a culpa foi do tempo ou foi das questões que estavam na prova, do professor que faltou, da professora de redação, qualquer coisa que você coloque a culpa no outro, no externo, ou não, eu estava com muita dor de cabeça, que é uma autoproteção. Eu tava com muita, eu não estava passando bem naquele dia, que vem da questão da ansiedade, do medo, da insegurança, aí eu vou poder argumentar e simplesmente dizer, ok, não deu, mas é isso que eu quero, é muito isso que eu quero. Então eu vou avaliar os meus erros, vou fazer essa autocrítica comigo e fazer diferente da outra vez. Isso é maturidade. Excelente. E o último ponto que eu elenquei aqui é a questão da qualidade e quantidade, que normalmente as pessoas se preocupam apenas com a quantidade. Eu vou estudar 10 horas por dia. Não, eu vou estudar 8 horas por dia. E muitas vezes não avalia a qualidade. Como é que você enxerga essa relação quantidade e qualidade? Eu sempre sugeri para os meus vestibulandos a eles terem um caderninho para anotar. A cada 2 dias você anota como é que você tá. Por exemplo, na quarta-feira você anota todo o seu resumo de segunda. Quantas questões você fez em cada matéria, quantos acertos você teve, quantas horas você estudou. E assim você vai fazendo sucessivamente. Chega no final da semana, você avalia como é que você estava durante aquela semana. E aí você começa a ver se a quantidade está sendo suficiente pelo número de acertos que você tem para aquilo que você está fazendo. Não, então, eu me comprometi a fazer 10, estou acertando 9, então estou bem. Então, no final de um mês, olha o quanto eu consegui acertar. Eu me propus fazer 10, estou acertando 4? Tá pouco. Tá pouco. Não, eu tô fazendo 20, mas eu tô acertando 5? Então significa que a quantidade não tá te dando resultado. Faça menos e aprenda mais. Então, essa é uma variável que você tem que estar sempre ponderando quantidade versus qualidade. Outra coisa, tem pessoas que têm um grande dom de ouvir o professor falando, precisa anotar e conseguem absorver. Tem pessoas que têm que escrever, chegar em casa, ver os resumos e começar a estudar. Então, tem pessoas que com 6 horas, eu já tive aluno que com 4, fazendo cursinho de manhã, estudando 4 horas de tarde, passaram tranquilos. Já teve pessoas que precisaram de mais horas, mas tenha sempre um limite de horas. Não adianta você ficar 12 horas. Estourar o tempo e não conseguir manter no dia seguinte. Ou ao longo de um ano, né? Porque você não consegue ficar ao longo de... Porque estudar, ele exige muita energia, ele gasta muita energia, né? Então você precisa ter uma boa alimentação, precisa ter uma boa noite de sono, precisa relaxar de vez em quando, não pensar em vestibular, falar e ver outras coisas. Então passa por toda essa questão, né? E aí então, encerrou? Por fim, é só o comentário da Amanda, que diz que acha que um dos erros que ela mais cometia era desacreditar na própria intuição e desistir de uma questão que ela achava que era difícil demais para ela conseguir fazer. O que você comenta a respeito dessa dificuldade que a Amanda sentia, que ela comentou lá no grupo? Aí a gente volta lá do princípio. Como você vai para o cursinho e você repete aquilo que o cursinho está fazendo, quando chega uma questão, você vai pela massa. Deixa eu tentar me explicar. Você não vai por aquilo que você acha que é o certo.
Igual, tipo, tá resolvendo lista de matemática, viu questão e tá escrito ITA, nem vou fazer, porque é do ITA, eu não dou conta. Exatamente. E aí a tua intuição às vezes está dizendo, vai, faz, você tem condições de fazer. Mas você aprendeu, você prestou atenção na aula e você se auto-sabota. Então é uma forma de se auto-sabotar. Eu tive uma menina uma vez que eu atendi, que ela estava há 5 anos no cursinho. E ela estava tão no piloto automático de sempre fazer do mesmo jeito, que era sempre os mesmos erros que ela cometia. Daí eu tive um trabalhão de fazer ela parar de sair do piloto automático e começar a prestar atenção no que dizia, ela mesma dizia para ela mesma. Ela nem se percebia. Porque ela não se percebia que muitas vezes na grande maioria das vezes, quando ela lia as respostas, vinha já a resposta para ela certa. Mas não é isso que estava dentro do cursinho, não. Eu não acredito que eu sei. Então eu vou lá e assinalo outra. Entendi. Então é você acreditar mais e você se exercitar mais. Quando estiver fazendo exercícios, leu as questões, já fica com a primeira. Sempre, ou na grande maioria das vezes, é a certa. Eu já vi alunos acertar 10 questões, 15 questões, só em aprender isso. Em se ouvir, se perceber e anotar a resposta certa. Excelente. Então, com isso a gente encerra o nosso vídeo de hoje, com erros e acertos dos vestibulantes de medicina. Perfeito. Gostei. Muito obrigado pela sua participação. Essa vai ser a primeira de várias que a gente vai fazer, né? Tirando aí as dúvidas, trazendo material, trazendo estudo de caso. Pessoal, se ficou alguma outra dúvida, algum erro ou acerto que a gente não comentou no vídeo, deixa aí nos comentários e pode deixar também sugestões para os próximos vídeos. Exatamente, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado das perguntas. Não esquece aí de assinar o canal. Pessoal aí é do Insta, por favor, né? Assine meu canal. E qualquer coisa, ativa lá o sininho para quando ter as notificações. E eu vou estar sempre aqui disponível para tirar as dúvidas, para falar sobre o que os meus vestibulandos fazem para passar e estar aqui para ajudar vocês. E agora com o meu parceiro aí me ajudando. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima.